babaram para chuchurum para shuriri. De rum para cambra chuchuchuri shurum para shiriki chiki shiriri. Rum para shuriri rum para uri shurum para shuri cambra chuchuchuru rum. De rum para uri shuriri shurum para shiriri. Rum para re rum para uri shurum para shiriri. Rum para re rum para rum para uri shurum para shiriri. Rum para shuriri rum para uri shuri ke rum para re rum para shurum para shiriri. Shurum para shuri cambra chuchuchuri shiriri. Rum para rum para uri shuriri. Chochorum para cambra chochorum para rum para de shiriri. Rum para rum para de shu. Chorum para shiriri. Dore cambra chochorum para de shuriri. Chochorum para shiriri. Rum para de shu. De shiriri rum para de shu. Dore cambra chochorum para che de shuri cambra lore de shorum para shiriri. Rum para de shuri shorum para she de shiriri. Rum para de shuri cambra chochorum para shorum para shuriri. Rum para de shu de shiriri. Rum para cambra che shorum para shiriri. Rum para de shu de cambra chochorum para shiriri. Shorum para shuriri. Obrigada, Pai. Obrigada por esse dia, Senhor. O dia que o Senhor fez para nós. O melhor dia de nossas vidas, Pai. Obrigada, Pai, porque em Ti nós podemos confiar, Senhor. Obrigada, Senhor, nós Te exaltamos nessa noite. Nós Te louvamos, nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. O Senhor é o centro das nossas atenções, das nossas vontades. Estamos aqui porque o Senhor assim o quer, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Sua palavra, que nos exalta, que nos fortalece. A Sua palavra que nos disciplina, que nos corrige, que nos cura, que nos salva, Senhor. A Sua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Sua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Ela é tudo para nós, ela é nossa verdade absoluta, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada pela Igreja das Malvinas, obrigada por cada membro aqui, Pai. Cada membro presente, nós declaramos saúde divina sobre eles. Declaramos paz, alegria, prosperidade, Senhor, porque o Senhor se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Obrigada, Senhor, por um povo que o Senhor separou para essa igreja, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Espírito Santo, convencendo, Pai, eles a virem ouvir a Sua palavra, Senhor. Obrigada, porque a Sua palavra demonstra quem o Senhor é, o Seu caráter, a Sua bondade, a Sua misericórdia, Senhor. E nós chamamos pela fé que pessoas venham, sejam atraídas pelo Seu farol, o farol da Sua palavra, Senhor, o farol do Seu amor, o farol do Seu cuidado, Senhor, o farol do Seu caráter,
Senhor, pelo farol da sua justiça. Obrigada, Senhor, por pessoas chegando, Pai, e tendo suas vidas através da palavra renovadas, transformadas, curadas, tendo totalmente a sua vida restaurada, Senhor, porque é impossível crer, andar nas suas palavras e nada acontecer, Pai. Acontece, Senhor, e nós sabemos. Nós vivemos um milagre a cada dia, Senhor, e nós te agradecemos. Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos pela comida que temos, pelo teto que nós temos, a casa que nós temos, a família que nós temos. Obrigada, Senhor. Obrigada por famílias totalmente restauradas, vivendo da forma que a sua palavra nos ensina, Senhor. Famílias fortes, famílias prósperas, famílias felizes, Pai. Obrigada, Pai, porque não há nada nesse mundo que a sua palavra não possa mudar. Não há nenhuma doença que a sua palavra não possa curar. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos desfrutando de saúde divina. Obrigada, Pai, porque na nossa casa e na casa dos nossos filhos, das famílias, praga nenhuma chegará. Crise nenhuma chegará em nome de Jesus, Senhor. Obrigado porque vivemos a sua realidade da sua palavra, Pai. E ela não nos fala de doença, ela não nos fala de pobreza, ela não nos fala de depressão. Pelo contrário, Senhor, a tua palavra é vida. E Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância, Senhor. Obrigada, Pai, por essa igreja sendo um farol nesse bairro e todos aqueles que estão à volta, Senhor, sendo um imã, atraindo pessoas, Senhor, pelo seu amor, pela sua palavra, pelo seu Espírito, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por uma igreja, a Igreja das Malvinas, sendo avivada de curas, milagres, maravilhas acontecendo nesse lugar, Pai. Por causa do Senhor, por causa do seu Espírito e por causa da sua palavra, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por uma noite de salvação. Obrigada, Senhor, por uma noite de famílias fortes. Obrigada, Senhor, por uma noite de famílias restauradas, Senhor. Obrigada, Pai. Não há nada melhor do que estar na sua presença, Senhor. O Senhor está dentro de nós. Dentro de nós. O maior habita dentro de nós. Não há nada melhor do que saber disso e viver isso todos os dias. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelo pano da cruz, da redenção, Senhor. Oh, como é bom saber que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Senhor. E nós somos gratos. Temos o coração gratos a Ti, Pai, por tudo que o Senhor já fez e que nós só temos que andar para viver essa verdade que o Senhor já nos trouxe. Oh, aleluia, Senhor. Oh, obrigada, Pai. Obrigada por uma noite. Uma noite de milagre, Senhor. Porque é isso que o Senhor quer ver no seu povo, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Nós mais e mais agarrados à tua palavra. Obrigada, Pai, que quando nos aperta só sai ela da nossa boca. Obrigada, Senhor. Chorou para xererê, rorou para cambra, chorou. De xererê, rorou barô. De xererê, rorou barô, de chore cambra, chore, xererê. De xererê, rorou barô. De xererê. Rorom barore show, deixerererere, rochorom baracham brachochorom bare, deixerererere, rorom barore show, deixerere, rorom barore show, derere. Oh, aleluia! Você pode erguer as suas mãos. Oh, diga assim:
Ele é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo. Diga! Ele é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Você veio celebrar a Ele. Ele é santo. Ele é digno. Ele é justo. Ele é fiel. Amém. Oh, Pai, obrigado, Senhor. Aleluia. Em meu coração da redenção Deus vive. Estou em Cristo, recebi poder, seu nome para o quê? De Satanás. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Que não tenho medo, eu vivo pela fé. Eu declaro a palavra de Deus eu recebi. Aleluia! A festa enche, Senhor. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder. Aleluia! Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto o meu louvor, exalto a palavra. De Deus eu recebi o quê? Estou com... Não tenho medo, eu vivo pela... Levanto o meu louvor, celebre com a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Vida eterna, eu recebi. A vida eterna de Deus eu recebi. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Eu creio no poder de Deus, porque o maior habita em mim. Então celebre! Habita em mim, essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé na palavra de
render. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora. O quê? De se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei. O intermédio da fé aconteceu. O impossível se render. Nós cremos o quê? Nós cremos, por isso falamos. O povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. O quê? Nada vai nos calar, Senhor. Nada vai nos parar. Nada vai nos parar. Nada vai nos calar. Nada vai nos calar. Nada vai nos parar. Então celebremos. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de se alegrar no sobrenatural. Bateria! Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, aleluia. Você pode dar uma risada. Você pode dar uma dançadinha aí. Oh, Ele é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Aleluia. Justiça está em ti. Oh, Pai, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Aleluia. Justiça está. Teu amor é pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Aleluia. O teu amor dura pra sempre. Aleluia. Oh, se eu fosse você, eu adorava.
presença é palpável, Senhor. É palpável, Senhor. Oh, seja entronizado. Oh, seja entronizado. Amor, te venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Poderoso esse nome é, poderoso o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é poderoso. Comece a exaltar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o Senhor da sua vida. A morte venceu, o véu, a tumba vazia, desça aos céus, os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste, viverá. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Igreja, poderoso esse nome é. Maior que tudo é, poderoso esse nome.
nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de... Você pode dizer isso? Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá. Você pode elevar mais? Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te o quê? És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente totalmente digno, tão para mim. Oh, aleluia. Você tem 2 minutos para adorar. Oh, aleluia. Oh, papai. Oh, nós elevamos as suas a ti, Senhor. Eleve, eleve. Oh, eleve. Eleve as suas vozes ao Senhor. Oh, papai. Oh, nós nos desprendemos de nós mesmos. Nós te adoramos. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno para mim.
Você pode continuar adorando um pouquinho mais. Vamos desfrutar um pouco mais desse tempo. Tá, meu irmão, não tenha pressa, não. Vamos desfrutar desse tempo agora. Mergulhe um pouquinho mais. Sabe, existe algo a mais da parte do Senhor para esse momento. Desfrute desse tempo de louvor. Pode ser que você chegou corrido nesse lugar. Chegou em cima da hora, mas agora nós vamos desfrutar desse tempo ainda. Adorando ao Senhor. Desfrutando de uma boa música. Mas sabe, se conecte com o Senhor agora. Deixa Ele te dar as direções. Aquilo que vai ser ministrado. Que possa cair no bom solo do seu coração. Pai, eu oro agora pelos meus irmãos. Eu oro por sabedoria para na hora que eu estiver falando, Senhor, o Senhor possa tratar conosco aquilo que o Senhor me comunicou a transmitir à igreja essa noite. Que eu possa ser ousado no falar, no cumprir naquilo que o Senhor me falou a dizer. Obrigado, Pai, porque nós queremos nessa igreja crescendo cada vez mais, avançando para os próximos passos, coisas grandes e maiores. Pai, nós temos declarado nesse lugar homens e mulheres chegando, vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, do centro-oeste. Pessoas vindo, Pai, descendo por essas ruas. Pessoas sendo atraídas por essa palavra a esse lugar. Não por nós, mas pelo Espírito. Nós chamamos pelo Espírito vidas sendo atraídas para esse lugar. Nós cremos, Pai, na palavra que é ministrada nesse lugar, onde vida de pessoas serão transformadas, porque elas obedeceram e elas disseram sim para o Senhor. E o próximo passo, estando aqui, o Senhor tratando, cuidando, liberando palavras que vão direcionar um novo tempo. Obrigado, Pai, porque homens e mulheres que se colocaram a estar nesse ambiente, eles vão crescer cada dia mais, porque existe um liberar da parte do Senhor nesse lugar. Nós cremos verdadeiramente que o Senhor tem colocado nesse lugar um celeiro de homens e mulheres que vão avançar, que vão crescer, que estão se enchendo dessa palavra, não para ficar dentro desse lugar, mas que nós possamos expandir, levar essa palavra com ousadia a esses bairros, Pai. Eu oro por casas abertas nesse bairro, para que nós podemos fazer culto nos lares. Eu oro por pessoas desejando receber essa igreja nas suas casas, Pai. Eu oro para que elas possam ter esse entendimento que precisam dessa palavra dentro da casa delas. Obrigado, Pai, por pessoas abrindo as portas, dando oportunidade para que o Evangelho seja ministrado nesses lares. Nós cremos, Pai, que nós vamos crescer nesse lugar, porque existe uma palavra liberada sobre nossas vidas. E cremos verdadeiramente que é o Senhor que nos guia a toda a verdade. Obrigado, Espírito Santo, que possamos bem dizer ao Senhor nesse lugar todos os dias e desfrutar desse tempo, em nome de Jesus. Você trouxe sua Bíblia? Vamos fazer uma confissão, pega ela aí. Obrigado, Pai. Pega a sua Bíblia e levanta o smartphone que você tiver e diz: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Porque uma só palavra pode mudar, está mudando a minha vida e ministério para sempre. Eu sou o que ela diz que eu sou, uma nova criatura. Eu sou feitura de Deus. Eu sou rei, sacerdote. Eu sou próspero. Eu sou abençoado. Eu sou cabeça, não cauda. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados, eu tenho alegria, eu tenho a vida eterna, eu tenho fé em Deus. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso viver dias de céu aqui na terra, eu posso cantar, pular e adorar o Senhor. Aleluia! Sabe, meu irmão, nós precisamos viver todos os dias essa verdade. Está disponível para mim e para você, amém? Você pode cumprimentar alguém aí sentando? Oh, aleluia! Que tempo abençoado, irmão. Estamos crescendo nesse lugar. Como é bom poder ver o que o Senhor tem feito aqui nesse lugar. Crer mesmo que nós vamos crescer mais e mais. Nós já estamos com uma vaga disponível aqui por baixo. Em breve ela vai ser preenchida. Estamos recebendo os currículos aí. Para ver se seus irmãos encaixam aí naquilo que o Senhor tem.
lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu quero ler duas versões. Eu quero ler a versão que eu tenho aqui em papel também. Sabe, essa semana, ela foi a semana que nós tivemos a reunião anual de pastores aqui em Campina Grande. Então, foi um tempo precioso, onde nós podemos desfrutar de palavras tão poderosas sendo liberadas para esse tempo, para aquilo que o Verbo da Vida vai trilhar, caminhar nesse ano. E quando eu estava lá servindo, mais uma vez, servindo como diácono, eu acho que a palavra é certa, uma vez diácono, sempre diácono. Então, eu estava lá fazendo aquilo que o Senhor me comissionou a estar servindo naquele tempo, recebendo pessoas, orientando. E como é bom você estar num ambiente onde a palavra ministrada traz tantas correções. Como foi bom, meu irmão, ouvir tantas verdades, tantas coisas que o Senhor tratou naquele lugar. E nós cremos mesmo que nós fazemos parte dessa visão e que nós vamos crescer mais e mais. E sabe, eu estava ali e o Senhor falou algo comigo poderoso em um dos dias. Eu estava pensando sobre aquilo que eu ia ministrar hoje. E o Senhor falou algo para mim bem claro. Ele disse para mim, obediência traz bênção. E sabe, nós estamos falando sobre família nesse tempo. Nós estamos falando sobre família. Esse é o tema base daquilo que nós estamos tratando esse mês aqui na igreja. E sabe, irmão, se você obedecer aquilo que o Senhor tem instruído a você, a sua família vai desfrutar de coisas boas, de coisas grandes. Sabe, você vai desfrutar de um ambiente de trabalho em paz, de oportunidades. Porque quando você coloca o Senhor ao primeiro lugar, quando você para ouvi-lo, tira um tempo para ministrar ao Senhor com louvores, sabe, tirar um tempo de estudar a palavra, de você ter um tempo só você e o Senhor. Esse tempo aqui em comunhão é muito bom, mas sabe, um tempo que você para na sua casa para poder ouvir a direção do Senhor para a sua casa, para você obedecer as direções que Ele tem dado como diretriz, para aquilo que você precisa fazer como chefe de família, como mãe, como filho. E sabe, é uma coisa que eu fui anotando algumas coisas e eu anotei algo que eu achei interessante. Se você quer um lar e um casamento feliz, obedeça a princípios da palavra. Simples. Precisamos obedecer os princípios da palavra e nós vamos viver tempos poderosos nesse lugar. Sabe, eu queria que você abrisse comigo em Deuteronômio 28. E sabe, antes de você receber essa palavra, eu recebi dela. Eu tive um tempo ministrado, um tempo onde eu fiquei orando ao Senhor, buscando entendimento, buscando entender direções sobre aquilo que Ele queria contribuir e compartilhar para a minha vida e com a sua. Eu vou ler do 1 ao 6. Eu vou ler numa versão Almeida primeiro, vai dizer assim, Deuteronômio 28, primeiro do 1 ao 6, vai dizer: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas. Das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. No 6, bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. Sabe, irmão, quando ouvimos o Senhor, todas essas coisas vão vir para nossas vidas. Tem jeito não, meu irmão, tem que usar o outro, peraí. Vou me enrolar aqui. Mas sabe, quando nós ouvimos as direções do Senhor, quando paramos para ouvir as direções do Senhor, seja para estarmos em um lugar, seja para podermos nos comprometer com alguma coisa, seja para dar uma palavra para os nossos filhos, seja para corrigir alguém, mas sabe, quando você para ouvir as direções do Senhor, aquilo que você vai falar em obediência, ela vai trazer paz, ela vai trazer um retorno de coisas que vão funcionar, porque quando muitas vezes eu já vi pessoas corrigir em ira, e sabe, às vezes você está com raiva e quando você vai corrigir, você erra. Ou você, de repente, fala de uma forma ríspida com a pessoa. Mas quando nós paramos para ouvir o Senhor, aquilo que Ele quer transmitir, até a maneira como nós vamos falar, ela vai ser mansa. Ela vai ser clara para que a pessoa compreenda as instruções. Eu não sei você, meu irmão, mas quando nós tivemos a direção de vir para cá, para Campina Grande,
de estarmos depois servindo na sede, depois estarmos aqui na Malvina, foram ouvindo as direções e obedecendo ao Senhor, para que hoje nós pudéssemos desfrutar desse tempo. E essa palavra tem nos fortalecido todos os dias. E a versão Viva diz algo interessante que eu queria ler para você. Mesma passagem, do 2, vai dizer: e vejam as bênçãos que receberam, resultantes da obediência. Bênção na cidade, bênção no campo, bênção nos muitos filhos. Se você está querendo para ter filho, olha aí, ó. Bênção. Ouvir o Senhor faz com que o seu ventre frutifique. Vamos lá. De colheita abundante, de numeroso gado, de numerosa tropa, de numeroso rebanho, bênção de palmares repleto de frutas, bênçãos de frutas de pão, bênção quando entrares, bênção quando saíres. Todos os dias, meu irmão, quando você tem ouvido ao Senhor, tanto quanto você sai da sua casa, existe algo liberado para você e no seu retorno você traz as bênçãos. Sabe, você não é roubado. Você, sempre que você obedece ao Senhor, as coisas vão cooperar para o seu bem. Efésios 6, abre comigo lá. E sabe, temos desfrutado, meu irmão, aqui nesse lugar dessas bênçãos. Eu não sei se você pode observar, mas olha quantas bênçãos nós temos recebido desde quando chegamos nesse prédio. O que o Senhor, olha que maravilha esse louvor hoje foi, né? Que tempo maravilhoso podemos já adorar o Senhor com a bateria, com a música, sabe, com a qualidade, está cada vez melhor o som dessa igreja. E nós queremos que nós vamos crescer mais e mais, não só em números, mas na qualidade daquilo que nós estamos prestando para as pessoas, para que elas possam receber uma boa palavra, para que o som, e você possa estar bem acomodado e receber um som com uma qualidade, uma altura mais ajustada, que não venha trazer, de repente, um desentendimento da palavra que estava muito alto ou muito baixo. Todas as coisas que o Senhor tem feito nesse lugar, tem liberado bênçãos. Efésios 6, do 1 ao 3. Abre comigo aí. Vou abrir aqui também. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Como é bom poder estar nesse ambiente. Efésios 6, do 1 ao 3, vai dizer assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando obedecemos ao Senhor, até viver uma vida boa e longa, nós vamos viver. Porque nós vamos obedecer, vamos ter aquele cuidado de cuidar dos pais, de ouvir o conselho deles. Muitas vezes, meu irmão, ouvir aquele que é mais maduro que nós, em momentos de que a gente não sabe o que fazer, aquelas pessoas mais maduras, vão ser elas que vão trazer conselhos que muitas vezes a gente não quer ouvir. Sabe, quando eu não conhecia o Senhor, eu buscava na minha mãe direções. Eu não conhecia, mas eu sabia que ela era uma mulher abençoada, que ela era uma mulher que andava em comunhão com o Senhor. E quando eu precisava de tomar decisões na minha vida, eu procurava nela a resposta. Depois de um tempo, eu fui conhecendo a palavra. E hoje é aniversário dela. Mamãe, se a senhora ouvir aí, um beijo. Mandei um beijinho para ela, para minha pretinha. E sabe, meu irmão, eu procuro cada vez mais ter esse entendimento da palavra. Em Efésios 6, o mesmo texto, só que na Bíblia Viva vai dizer assim, ó, filhos, é o mesmo texto, Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais. Esta é a atitude correta que vocês devem tomar, porque Deus os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Respeite seu pai e sua mãe. Dos 10 mandamentos que Deus dos 10 mandamentos, este é o primeiro que termina com uma promessa. E essa é a promessa: se vocês respeitar o seu pai e sua mãe, vocês terão vida longa, cheias de bênção. É maravilhoso, meu irmão, você poder obedecer. E cada vez mais nós vamos crescer naquilo que o Senhor está falando. E eu tenho certeza que é aquilo que nós estamos fazendo nesse lugar, obedecendo às direções do Senhor, para esse tempo na Malvina. Sabe, irmão, as instruções que elas são dadas aqui, e todos nós que viemos aqui e trazemos alguma palavra, eu tenho que ir para a parte do Senhor completando. Pessoas estão chegando nesse lugar e vão fazer parte desse time, e elas precisam pegar da mesma veia que nós temos crido nesse lugar.
Porque nós temos obedecido ao Senhor passo por passo e as pessoas estão chegando. E esse cuidado que nós temos tendo hoje de poder ouvir as direções do Senhor, para quando transmitimos a palavra, sejamos claros. Para que não haja dúvida naquilo que tem sido ministrado nesse lugar. Para que quando você sair daqui, você possa compreender, e quando alguém perguntar o que foi ministrado na igreja domingo, você possa pelo menos dizer o que o Senhor comunicou através do que quem estivesse ministrando aqui, de uma forma clara. Porque se eu ministrar daquilo que eu quero, Anderson, pode ser que você não compreenda. Mas quando eu falar da parte do Senhor, eu tenho certeza que você vai ser lembrado pelo Espírito. Salmo 128, lê comigo lá. Salmo 128, do 1 ao 4. Vai dizer assim: há muitas bênçãos para um homem que ama e obedece. Eu estou lendo na Bíblia Viva, tá bom? Salmo 128, do 1 ao 4. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho receberá muito, e em todas as áreas da sua vida será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes, cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunindo em volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece os seus mandamentos. Sabe, meu irmão, eu não sei você, mas eu quero ver. Sabe, ontem eu estava em casa, no finalzinho da tarde, olha que coisa boa. Estava em casa, na rede, me balançando, olha. Daqui a pouco entrou o Guguinha lá, o nosso neto, correndo, veio lá na rede, pulou, me deu um abraço. Olha que coisa boa. Sabe, meu irmão, nós estamos aqui em Campina Grande obedecendo a voz do Senhor, a direção dele. Hoje nós podemos ver os filhos aqui, já tem um. O outro tem que orar mais. Mas já está aqui, está aí, ó, sentadinho, também recebendo a palavra. Ah, o menino está aqui dentro, a esposa foi lá agora. E eu creio, meu irmão, por obedecer ao Senhor, nós vamos desfrutar dessas coisas. Em volta das nossas mesas, os nossos netos, os nossos filhos, eles vão ter prazer de estar conosco. Eles vão ter prazer de sentar junto conosco e desfrutar de um tempo desse, onde eu posso compartilhar da parte do Senhor, mas com a minha vida também. Da maneira que eu trato a Márcia. Porque eu posso ser uma boa pessoa aqui na igreja e lá em casa você ser um cavalo. E de repente vocês nem sabem. Mas a mesma atenção que eu procuro ter com ela na rua, eu tenho em casa. Às vezes até melhor. Mas é esse cuidado que nós precisamos ter. Porque quando nós obedecemos à voz do Senhor, a nossa casa vai ser rodeada pelos nossos. Porque eles vão desejar estar próximo de nós, perto. Sabe, meu irmão? Desfrutando, porque atrai. Porque vai atrair. Eu creio, porque nós temos obedecido à direção do Senhor para esse lugar. Nós vamos atrair pessoas para esse lugar. Vamos ver pessoas chegando nesse lugar, sendo atraídas para estar aqui. Porque não é por mim que as pessoas vão estar aqui, não, meu irmão. É pelo Senhor, mas é porque nós estamos obedecendo às direções dele. Pessoas estão chegando nesse lugar e estão sendo acrescentadas. E aquele que tiver o coração de servir nesse lugar vai crescer. Porque nós não vamos chegar nesse lugar pessoas, vamos prender ela sentada, não. Nós vamos botar essas pessoas para desfrutar também daquilo que o Senhor colocou no coração delas como palavra. Sabe, nós vamos procurar treinar, capacitar, ver o que há de dom na vida de cada um e impulsionar. Cremos nas pessoas que o Senhor confiou em nossas vidas nesse lugar. Para nós vamos crescer mais e mais, amém? Pulei. Josué 24. Pode ser que chegue alguma situação, meu irmão, como essa. Vou tentar abrir aqui minha outra versão aqui, que eu queria ler nessa aqui também. Vai dar certo, peraí. Fui trocar de Bíblia, deu ruim. Vou usar a minha mesmo. Fui querer ser um rapaz mais moderno, usar a Bíblia nova, deu zebra. Opa, achei. Vamos lá. Peraí, Josué 24, 15, desculpa. Vamos lá, agora vai, hein? Vai dizer assim, ó. Porém, se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvas. Se aos deuses que serviram vossos pais
que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma renovação da aliança. Sabe, meu irmão, eu não sei qual foi o que você teve no passado, que foi como de repente você viveu no ambiente, e que pode ser que você não pôde ser alguém que obedeceu à voz do Senhor, ou seus pais não obedeceram à voz do Senhor. Mas sabe, na sua casa hoje, eu tenho certeza que se você tomar uma posição, você e sua casa servindo ao Senhor, essas bênçãos te seguirão. Muitas vezes, irmão, eu me converti já com quase 33 anos de idade. Então eu vivi uma vida lá atrás, não vou entrar nesse assunto, mas vivi uma vida completamente fora da palavra. Mas quando eu tomei uma decisão por Cristo, eu comecei a ver o que essa palavra diz. Porque, sabe, minha mãe orava muito tempo para que os filhos se convertessem. E eu sou o mais velho, de 3 irmãos. E eu me converto, e os outros 2 se convertem, os netos, os bisnetos, e foi todo mundo se convertendo. Mas eu acredito por causa da obediência da minha mãe ao Senhor, porque ela deu um passo para o Senhor, permaneceu firme, anos. Sabe como eu conheci o Deus? Eu pegava a Márcia para cobaia e falava, Márcia, vamos dar uns brinquedos lá na igreja da minha mãe lá. Aí eu ligava para minha mãe, o que as crianças estão precisando aí? Meu filho, vai ter, porque era dia das crianças, né? Meu filho, se você quiser dar uns brinquedinhos, aí eu falava com a Márcia, vamos comprar um bocado de brinquedo, vamos levar lá. Era a minha forma de agradar o Deus, meu irmão. Eu falava, já fiz minha parte, já fui lá, dei os brinquedos para as crianças, mas eu não conhecia, meu irmão, um Deus que hoje eu conheço. Eu não servia a esse Deus bom, justo e verdadeiro. Então eu fazia de uma forma que eu não conhecia. Mas hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu creio que minha mãe é uma mulher que ela pode olhar e ver os filhos envolvidos no serviço do Senhor. A minha irmã está chegando terça-feira aqui em Campina Grande. Ela vai estar aqui com a gente no culto. Ela é vice-diretora do Rema lá no Rio. O esposo dela é um dos ministros de louvores de lá. Vou botar ele logo para trabalhar. Quinta-feira vamos botar ele para cantar também. Mas vamos aproveitar que eles estão de férias, né? Vamos trabalhar, né? Mas sabe, ver alguém que estava com um casamento destruído, ela e o esposo estavam separados, e o Senhor restaurou o casamento deles. E hoje eles vivem uma boa vida, têm um lar bem restaurado, fortalecido, porque obedeceram ao Senhor e foram desfrutando de tudo isso que o Senhor tem feito de mudanças. E eu sei, meu irmão, que coisas maiores vão aumentar. E na Bíblia Viva, essa mesma passagem vai dizer assim, mas se vocês não estão querendo obedecer ao Senhor, escolham hoje o que querem dar obediência. Será que vão querer servir aos deuses falsos dos seus pais do leste do Eufrates, ou os deuses falsos dos amoreus desta terra? Quanto a mim, escutem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a minha oração, meu irmão, para você, que a sua decisão por Cristo, para obedecer e ser guiado pelo Espírito, vai trazer bênção para dentro da sua casa. Essas bênçãos elas vão fazer com que não apenas individual, mas funcione como um legado que gera um ambiente seguro e um seguro e abençoado para toda a sua família. Porque essa obediência à palavra vai gerar toda essa segurança que nós precisamos para caminhar. Sabe, existe alguns princípios de bênção, de prosperidade e provisão, porque Deus abençoa o trabalho das nossas mãos e Ele faz com que a colheita e o celeiro sejam fartos. Existe uma proteção na bênção. Quem obedece é guardado e protegido por Deus. Existe uma vitória na bênção, que vai viver uma vida plena, em harmonia com a vontade de Deus, porque nós obedecemos. Sabe, uma felicidade e uma plenitude na bênção, vivendo uma vida plena em harmonia com a vontade de Deus. Olha quantas coisas nós podemos desfrutar por causa da bênção. Por causa da bênção, da obediência, é um ato de amor e confiança, não apenas regras. O exemplo de Abraão que obedeceu a palavra mostrando que a fé e a obediência levam à bênção. Pode ser que o Senhor falou para você, saia aí de algum lugar e está aqui.
E porque você obedeceu, você vai prosperar. Você vai ver mudanças, crescimento. É uma forma, porque muitas vezes Abraão ele foi sem saber onde era. Vai, meu filho, vamos embora. Mas você, de repente, o Senhor falou claramente para você. Chegou um tempo de você ir para cá. E porque você obedeceu o passo e você está andando em cima daquilo que o Senhor o comissionou, você vai ver coisas grandes e maiores acontecendo. Eu creio, meu irmão, que nós estamos nesse lugar, fazendo aquilo que fomos chamados a fazer, porque existem pessoas que vão ver a mudança acontecendo na nossa vida e elas vão desejar estar aqui, porque elas vão querer saber, rapaz, o que tem acontecido na tua vida? Que mudança foi essa? Simplesmente obedecendo ao Senhor, simplesmente estando disponível para aquilo que o Senhor quer fazer através da minha e da sua vida. E esse é um tempo mesmo que nós vamos andar em obediência e desfrutar de coisas maiores. Sabe, a gente precisa ter o cuidado de não andar em desobediência. Porque a desobediência, por outro lado, ela traz associações à perda e à maldição. Enquanto obedecemos, abre céus para enviar chuvas e bênção o tempo todo. Bênção na família traz proteção e paz. A obediência cria uma atmosfera de paz e segurança e contentamento no lar. Sabe, irmão, eu não sei você, mas eu procuro cada dia eu viver uma vida junto com a Márcia lá de paz, onde nós podemos desfrutar de você chegar na minha casa, você não vai sentir cheiro de peixe. Todo mundo sabe, né? Às vezes quando você chega na casa de alguém está aquele cheiro estranho, você sabe que está o clima meio pesado, que aconteceu uma briga, ou que uma coisa não está andando muito certinho, está meio desorganizado as coisas. Mas sabe quando você procura andar em obediência ao Senhor, obediência à palavra, você vai desfrutar desse tempo onde a sua casa vai estar sempre com aquele bom cheiro, bom perfume de Cristo. Sabe, muitas vezes nós precisamos, para andar com um lar nesse sentido em paz, abrir mão de algumas coisas. Pode ser que de repente em um momento que você precisa tomar uma decisão, você precisa abrir espaço para que aquilo que a pessoa falou, você não, está certo. E num outro momento vai ser aquela pessoa que vai abrir mão para que o ambiente permaneça em paz. Para que nós possamos viver esse ambiente de paz e alegria. Porque o Senhor tem coisas cada vez maiores para mim e para você. Sabe, um relacionamento fortalecido em obediência, filhos que honram os pais, membros que seguem a princípios bíblicos, fortalecem laços e evitam conflitos. A obediência melhora a qualidade de vida. Viver em obediência torna a vida mais feliz, menos complicada, facilita o enfrentamento de dificuldade. Por obedecer, meu irmão, às direções do Senhor, nós vamos viver tempos onde nós vamos desfrutar. Sabe daquele tempo, eu não sei você, eu fui criado quando mais novo, meu pai bebia, e era muito ruim chegar num ambiente em que eu sabia de longe, meu irmão, identificar quando meu pai tinha bebido. Meu pai não era agressivo, ele não batia, nada disso. Mas, para mim, era muito ruim o ambiente. Sabe, eu não gostava daquele ambiente de chegar e eu via... Porque eu conhecia um pai quando não bebia e um pai que bebia. Meu pai, quando bebia, era mais alegre, mais solto, né? Ele ficava dançando, todo feliz. Mas sabe, quando ele não bebia, ele era mais fechado, mais na dele. Mas sempre foi uma pessoa maravilhosa. Meu pai era uma pessoa... Meu pai morreu novo, com 50 anos de idade. Infelizmente, acometido de um câncer, por causa do uso de cigarro. Mas ele era uma pessoa que era maravilhosa. Conheceu o Senhor, quando ele partiu, ele tinha recebido o Senhor como único e verdadeiro Salvador. Então, eu creio que ele está num bom lugar. Mas sabe, aquele ambiente da casa, ela não era confortável. E aquilo me fez querer sair de casa muito cedo. Eu me casei com 18 anos de idade, porque eu queria sair daquele ambiente. E isso me trouxe várias situações. Hoje eu estou com quase 50, então eu aprendi um bocado nessa vida. Então, assim, aquele ambiente de casa, um ambiente da sua casa, quando você preserva ele, ele vai trazer um conforto ou vai trazer uma estabilidade para os seus filhos. Quando os seus filhos veem um ambiente de paz no lar, aquilo traz também um crescimento diferenciado para a criança. Sabe, eu era muito engraçado, porque a maneira que ele assoviava, eu sabia se ele tinha bebido ou não. Para você ter noção.
o assovio dele, e ele tinha algo, né? Quando ele queria me corrigir, e para mim eu preferia apanhar, porque ele deixava de falar comigo. Essa semana eu não vou falar com você, meu amigo. Eu preferia apanhar mesmo, todo dia. Eu não era uma pessoa muito fácil, não. Eu era bem levado, né? Sim, minha mãe falou que nunca me bateu. Falei, a senhora não lembra. Falei, a senhora quer uma lista do que a senhora me bateu? Só... Mas sabe, meu irmão, quando a palavra entrou naquele lar, eu vi a mudança. Quando meu pai, ele foi acometido do câncer e ele começou a realmente ver que ele precisava se entregar ao Senhor, porque ele não via saída. A gente não conhecia essa palavra que a gente conhece hoje. Eu também não era convertido ainda. Só minha mãe que carregava toda a família com a palavra crendo, orando. Teve um dia que ela chegou para mim e falou, meu filho, hoje eu liberei seu pai. Eu não entendi. Liberou por quê? Ele vai para onde? Depois de um certo tempo, eu fui entender que ela liberou. Ele, em sentido de orou e falou, Senhor, se ele estiver sofrendo, em vez dele estar aqui sofrendo comigo, eu prefiro que ele possa estar com o Senhor. E ela liberou ele naquele dia, e no outro dia ele partiu. E assim, é alguém, meu irmão, que hoje eu vejo quantas coisas poderiam ter sido mudadas se andasse na obediência da palavra. Mas sabe, eu pude já desfrutar desse tempo, obedecer ao Senhor e crer que aquilo que aconteceu vai gerar uma mudança na minha família daqui para frente. Porque os meus agora, eles podem viver de uma forma diferente, vendo o que o Senhor tem feito na minha vida. Os nossos filhos têm visto o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Como nós temos vivido no Senhor. E que as bênçãos do Senhor têm nos alcançado e transformado as nossas vidas. Nós vivemos uma vida bem, feliz e organizada. Porque nós temos os princípios da palavra sobre nossas vidas. E nós vamos desfrutar cada vez mais dessas bênçãos. Sabe, a bênção de repente é você andar em saúde. A bênção nem sempre vai ser financeira. Mas as bênçãos vão ser você ter paz no seu lar. De você chegar na sua casa e você desejar chegar em casa e se sentir bem. Eu não sei você, mas eu amo estar na minha casa. Eu chego lá em casa, quero sentar no sofá, botar meu pezinho em cima da mesa. Eu olho para o lado, a Márcia está lá na rede com o livro dela. É paz e alegria e é uma benção para mim. É mais do que dinheiro. Porque essa paz o diabo não rouba. Andamos aqui, moramos em Campina Grande, meu irmão. Há 6 anos moramos aqui e andamos em saúde divina. Eu posso contar nos dedos as vezes que precisamos ir ao hospital. A única vez que eu acho que nós fomos no hospital foi na época da pandemia. E aí eu acho que quase todo mundo teve que ir no hospital. Mas fora isso, temos vivido em saúde nesse lugar. Bem, suprido. Eu posso dizer para você que nós chegamos aqui morando na Quebra-Quilo sem ter nada dentro de casa. Moramos em cima da Pagelá durante 1 ano. Tinha lá uma geladeira de segunda mão, um fogão de segunda mão e 2 cadeiras de plástico como essa, porque tinha uma mesa na parede. Compramos um prato, 2 pratos, 2 copos, 2 talheres. Mas se hoje você for na minha casa, você vai ver uma casa bem montada, bem estruturada. Porque o Senhor nos prosperou. Porque obedecemos a Ele, desfrutamos de coisas grandes e maiores. Porque obedecemos ao Senhor. Sabe, meu irmão, hoje nós podemos viver algo completamente diferente. Temos um carro. Tem pessoas que estão aqui que nos abençoou. Adriana e Sandro. Pessoas que vocês nem vão fazer ideia. E chegou na nossa vida e falou, quero abençoar vocês. Com o quê? Com o talher da mãe dela lá, com os pratos, com o talher. Naquele momento foi uma bênção, porque a gente não tinha. Pessoas que nos abençoaram e de repente pode parecer naquele momento pequeno, mas para nós foi algo grandioso. Porque foi refrigério para a nossa vida naquele momento. Porque aquilo que a gente estava colocando em ordem financeiramente, de repente não dava para comprar. Mas sabe, o Senhor foi tocando pessoas e nos abençoando. E hoje, meu irmão, nós podemos abençoar a outros. Porque aquilo que chega nas nossas mãos, ele não fica retido. Porque as bênçãos têm chegado às nossas vidas para que nós possamos abençoar outras pessoas hoje. E sabe, é esse entendimento que nós temos da palavra, de que nós chegou até mim, ela não vai ficar represada. Nós vamos ser alguém que vai estar abençoando outros, alimentando outras plantações, e nós vamos ver pessoas frutificando e crescendo.
Pessoas vão crescer mais do que nós aqui nesse lugar. Nós vamos aqui, meu irmão, preparando um ambiente para essas pessoas que estão aqui crescerem mais do que nós. Nós estamos simplesmente preparando esse ambiente, arando a terra, porque outras pessoas passaram antes de nós. Outras pessoas prepararam esse ambiente antes de nós. Outras pessoas obedeceram à voz do Senhor antes de nós. E nós estamos dando continuidade àquilo que o Senhor falou sobre as Malvinas. Pessoas oraram por essa igreja nesse bairro. Pessoas buscaram o Senhor dia e noite para que essa igreja chegasse aqui. E agora que chegou, nós vamos fazer crescer e frutificar. Mas não vamos fazer sozinho. Depende que você também se levante, obedecendo às direções do Senhor. Aquilo que Ele falou com cada um de vocês a respeito desse bairro. Tem pessoas que estão aqui, que o Senhor falou com vocês a respeito de pessoas nesse bairro. O Senhor já deu direções a você a respeito de lugares desse bairro que vocês precisam ir. Mas, sabe, ficam intimidados. Pessoas que o Senhor já apontou para vocês. Aquela pessoa está aguardando você falar. Mas, sabe, vocês têm ficado intimidados. Mas chegou um tempo de nós rompermos nesse lugar, obedecer à voz do Senhor, para que nós possamos crescer mais e mais nesse lugar. Porque aquilo que o Senhor tem para fazer aqui na Malvina não vai parar em mim. Ela vai crescer, ela vai romper. E sabe, meu irmão, pessoas vão chegar e essa roda vai continuar girando. Eu não penso, meu irmão, estar só em cima, não. Eu sei que ela vai girar e um dia eu vou estar por baixo sustentando alguém que está em cima. E é eu e você que precisamos nos tomar decisões para querermos, vermos pessoas chegando nesse lugar e ter a vida transformada. Da mesma forma que a sua vida foi transformada por essa palavra. Pessoas estão aguardando passos nossos de fé para transformar vidas. Sabe, eu sei que nós vamos ter igrejas no lar, o culto no lar, o nome que a gente der vai ser o nome que vai acontecer. Mas sabe, as pessoas vão ter esse ambiente, vão abrir portas para receber. Vamos começar a fazer o evangelismo e você precisa se envolver nisso, para que nós possamos fazer conhecido. Porque pessoas chegaram aqui porque viram pessoas do Grupo Vida passando e falando que tinha igreja aqui nas Malvinas. Quantas pessoas estão esperando? Quantas pessoas oraram, mas não fazem ideia? Hoje a gente tem uma placa, mas nós estamos aqui há quase um ano e não tinha placa. E as pessoas achavam que eram de tudo aqui, menos a igreja. Mas sabe, meu irmão, não é a placa que vai fazer a diferença. São as nossas vidas que vai fazer a diferença para as pessoas. Sabe, a gente pode ter um bom DI para receber os filhos, a gente pode ter aqui um ar-condicionado nesse ambiente para ter, né, um refrigério, coisas maiores, a porta de vidro para diminuir o barulho, mas se nós não tivermos a palavra e o Espírito cedendo por vidas, não vai adiantar de nada. Se a gente ficar aqui como um clube social, isso não vai resolver a vida de ninguém. Eu creio, meu irmão, que nós fomos chamados para sair desse ambiente, para começarmos mesmo a nos levantarmos para alcançar esse bairro. Se foi nos dado, vamos dar mais posse. Se foi nos dado esse bairro confiado a nós, nas Malvinas, e sabe, irmão, vamos nos levantar, vamos obedecer à voz do Senhor. Pai, o que é para fazer? É isso. Vamos orar, vamos começar a buscar em termos de oração, vamos aumentar esse tempo de oração. Hoje nós começamos a ter o nosso tempo de oração já há alguns dias, alguns cultos. Nós estamos tendo um tempo de oração 10 minutos antes do culto começar. Chegue antes, meu irmão. Venha participar desse tempo. Se envolva nessa oração. Se envolva naquilo que o Senhor está fazendo nesse lugar. Sabe, esse tempo de oração, a gente não está aqui passando tempo, não. Nós estamos gerando o futuro que nós temos para esse lugar. Sabe, essa maquete está ficando bonita. Mas o prédio que vai ser construído vai ficar muito melhor. Mas sabe, porque eu e você temos obedecido à voz do Senhor, às direções dele, nós vamos desfrutar de coisas maiores. Sabe, a obediência traz aprovações divinas. Obedecer permite que as bênçãos de Deus alcancem a família, derramando luz e livrando de desgraça. Mas tem algo que, se nós não obedecermos ou desobedecermos, se nós desobedecermos, a consequência é a falta de obediência. Ela pode resultar em infelicidade, quebra de harmonia, perda de proteção, transformando bênção potenciais em provações. Mas se nós obedecemos ao Senhor,
A obediência, portanto, descrita não como um fardo, mas como um caminho para a plenitude e a verdadeira felicidade familiar. Obedecer ao Senhor vai nos levar a um tempo maior de crescimento. Obedecer ao Senhor vai transformar coisas maiores na nossa vida. Você pode ficar de pé? Nós vamos, meu irmão, obedecer as direções do Senhor para esse tempo aqui nas Malvinas. Sabe, eu sei que você que chegou aqui nesse tempo, de repente você ainda está meio acanhado. Mas sabe, se o Senhor te trouxe para cá, não é para ficar parado nesse lugar aí, não. É para que nós possamos juntos fazer o movimento dessa roda nesse lugar, para alcançarmos coisas maiores nesse bairro. Pessoas vão desejar. Rapaz, vamos parar aqui, não vai ter culto hoje não? Não, a gente está limpando hoje. Rapaz, eu queria tanto estar aí sentado ouvindo a palavra, e vai ser assim. Sabe, não, aquilo que nós estamos declarando, crendo nesse lugar. Pessoas vão chegar, meu irmão, desse lugar, vindo de lá de trás, eu não sei o nome dos bairros, mas lá para trás. Isso, mas muita gente vai roubar o povo do lado, né? Vai dar problema. Mas para as ruas mais distantes, para esses bairros que estão sendo construídos mais para dentro aqui, né? Os condomínios aqui bonitos. Vamos atrair essas pessoas, meu irmão. Elas vão desejar estar aqui conosco. Mas sabe, tem tanta gente aqui no nosso entorno que precisa ouvir essa palavra. Da mesma forma que eu e você foi alcançado, essas pessoas precisam ser alcançadas pela palavra. Comece a observar com mais carinho as pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, ao sair de casa. Ora ao Senhor mesmo, Pai, me dê direção de quem eu tenho que falar. Quem é que eu tenho que liberar uma palavra hoje? Quem é a pessoa que eu tenho que encontrar com ela e falar da sua bondade? Começa a obedecer, faz como isso, que quando alguém vai lá fazer o cabelo, senta lá, ela toma de palavra. A oportunidade está lá na mão dela. Eu sei que ela é uma evangelista de mão cheia. Mas de repente Deus te chamou para falar às pessoas. Pode ser que você esteja, meu irmão, lá na moto lá do Uber lá. E o Senhor te deu uma direção de conversar com um homem lá e dizer do que o Senhor tem feito na transformação na tua vida. Sabe? As oportunidades que temos. Pintando, César, uma casa, já pensou? Pintando a casa de alguém que não é cristão. E ele vai ver, de repente, a excelência. Rapaz, você é tão excelente fazendo isso, não é o Senhor que me deu a habilidade. E você começar a dizer daquilo que o Senhor te deu como habilidade para fazer. Sabe, tantas outras pessoas que eu posso citar aqui, meu irmão. Quantas pessoas estão aqui, o Senhor os capacitou. E o que precisamos fazer é obedecer. E se você está aqui nesse lugar, meu irmão, se você chegou a esse lugar e não conhece o Senhor como seu único e verdadeiro Salvador, sabe, você pode dizer assim, não, mas eu ainda não decidi por Cristo. Não, você decidiu já. E se você não decidiu por Cristo, você tomou uma decisão pelo diabo mesmo. Fica tranquilo. É dessa forma. Nós precisamos, meu irmão, tomar uma mudança por Cristo. Você vai ver sua vida transformada. Sabe, você dá um passo para Cristo de mudanças, de ver quanta transformação. Um dia eu também tive que tomar uma decisão por Cristo. Eu lembro que eu cheguei num lugar, liguei para um amigo meu e falei, cara, tu tá onde? Ele falou, rapaz, eu tô na igreja. Eu falei, meu irmão, eu preciso conversar. Eu morava longe dele, meu irmão. Aí ele falou, cara, eu venho aqui na igreja que tem reunião de homens hoje. E eu fui lá para a igreja, tive um tempo com eles conversando, fui recebido naquela reunião de homens, abraçado. Minha vida foi transformada. E sabe, essa mudança por Cristo, quando eu digo sim para Ele, Ele vai estar de braços abertos esperando eu voltar para aquela decisão tão importante. Mas se você está aqui, já é alguém que tomou essa decisão por Cristo, mas ainda não é batizado no Espírito Santo. Sabe, meu irmão, no momento que você de repente precisa tomar decisões, a oração em línguas ela vai trazer clarezas. Você num tempo às vezes de pressão, uma pressão de torar, meu amigo, o negócio está rachando, mas sabe, o tempo de oração em línguas vai trazer paz. Ela vai trazer o discernimento daquilo que você precisa compartilhar, falar, a decisão que você precisa tomar. Ou se você chegou nesse lugar e está com alguma enfermidade, você não precisa voltar nada para sua casa. Porque nós cremos que nós imporamos as mãos e vocês serão curados. Não volte com nenhuma enfermidade desse lugar, meu irmão. Porque Cristo já levou sobre ele naquela cruz. Nós precisamos ter essa consciência da decisão que ele tomou por mim e por você. Pode adorar um pouquinho, Alisson? Vamos desfrutar, vamos orar um pouco mais, vamos desfrutar.
teu nome. Eu louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, honra ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Oh, oh, seja exaltado, diga isso. Seja exaltado, oh, seja exaltado, exaltado. Exalte ao Senhor nessa noite. Seja exaltado, oh, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo eu louvo teu nome, Jesus, o nome que é mais que tudo nome, toda honra, toda honra ao teu nome, honra ao teu nome, o nome que está sobre todo nome. Jesus, exalte ao Senhor, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. A igreja, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Oh, aleluia, aleluia. Deus não quer só famílias fortes, quer famílias prósperas também. Vocês sentam um pouquinho, por favor. Esse livro aqui é O Poder Criativo de Deus. Todos sabem que a palavra é um poder criativo para finanças. Tem aqui coisas maravilhosas que eu e Anderson, a gente declara já há anos. A gente sempre declara todos os dias as mesmas coisas. E dependendo das coisas que aparecem, se a gente quer somar lá no nosso devocional, a gente coloca. E tem uma coisa aqui, porque a gente sempre fala do semear, e vocês estão cansados de ouvir sobre semear. Mas ele fala assim, você pode ter o que você confessa. A maioria dos cristãos que é derrotada em suas finanças é assim porque acredita e confessa as coisas erradas. Eles têm dito as palavras do inimigo, e essas palavras os mantêm cativo, como Jesus afirmou em 17:20. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá, e ele passará.
nada vos será impossível. E em Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Nessas passagens da Bíblia, Jesus nos diz aquilo que acreditamos e dizemos afeta o mundo natural, inclusive nossas finanças. Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos entender essas leis espirituais que governam o universo. Existem leis espirituais, assim como existem leis naturais, como a gravidade e a lei da elevação. Quando você trabalha com essas leis, elas trabalham para você. Quando você trabalha contra as leis espirituais de Deus, elas trabalham contra você. Quando você fala negativo sobre sua situação financeira, você tem o que você diz e acredita. Eis uma lei espiritual muito importante. Você pode ter o que você confessa. Com suas palavras, você pode escolher a vida ou a morte, a pobreza ou a riqueza, a doença ou a saúde. Você pode dar o dízimo, dar 10% para a igreja, trabalhar duro e orar por prosperidade todos os dias. Mas se suas palavras forem negativas e contrárias à palavra de Deus, você pode ficar atolado em dívidas, lutando para segurar as pontas. As palavras são poderosas, mas a palavra de Deus é cheia de poder criativo. Quando você concorda com o que Deus disse sobre você e declara a sua palavra, as circunstâncias começam a mudar e se alinhar com a vontade de Deus. E às vezes o nosso problema está aí, não está nem no dar para receber. A gente confessa, mas no dia a dia a gente acaba não disciplinando a nossa língua e acaba falando, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Pode não ter. Obrigada, Senhor. Eu já vejo minha geladeira repleta. Eu já vejo a minha conta bancária positiva. É assim que a gente tem que falar. Os da fé não andam pelo que vê, andam pelo que crê. E se a gente crê que a gente é próspero, que a palavra é a verdade, é isso que ela fala. Tem gente que vai falar, você é mentiroso, você... Não importa, o diabo é que fala isso. A gente que conhece a palavra, a gente tem que falar o que a gente crê. Se a gente crê que a nossa geladeira está cheia, assim a gente vai falar, até que ela vai ficar cheia. Se a nossa conta bancária está negativa, a gente vai falar que ela está positiva. Obrigada, Senhor, porque o dinheiro para pagar a minha casa já está lá. Obrigada porque para botar gasolina no meu carro já está lá. Obrigada porque para fazer as minhas compras já está lá. Em nome de Jesus, o Senhor que é minha fonte, o Senhor que é meu provedor e nada me falta. Porque Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E nada nos falta, não é que não faltará, não falta agora. A fé é neste momento, é agora. Acreditem agora e vai acontecer. Hoje mesmo eu estava falando com Joelma sobre semente. Às vezes a gente pensa, porque eu semeei aqui, eu ganhei ali. Quem semeia muito não sabe nem qual é a colheita de qual semente. Porque quem está sempre semeando, está sempre colhendo. Agora, quem não semeia, não vai colher. Não só da boca. A palavra é a semente. A palavra que sai da nossa boca é semente. Não é só o dinheiro que a gente dá. O dízimo é um princípio que tem que ser cumprido. Mas se a gente põe ali e vira as costas e fala para o irmão lá, eu não vou não, porque eu estou sem dinheiro. Pronto. Tu já jogou a tua semente de que botou para baixo, porque a tua semente da tua boca disse ao contrário. Você fez uma coisa, mas falou outra. A palavra, a gente tem que manter ela. Dê o sangue na canela, mas a gente tem que manter ela. Eu já dancei em cima de conta, eu já cantei, eu já glorifiquei, e elas foram pagas. Elas foram pagas. Eu sou uma pessoa testemunha viva do que Deus já fez na nossa vida.
O que estava assim, de repente ficou assim, e na mesma hora voltou para cá. É só ficar na palavra, permanecer na palavra. Porque tudo que o diabo quer é sugestionar e a gente vai pela a mentirinha dele. Você nunca vai ter. Você é um John ninguém. Você é uma Maria perdida na vida. Não é, gente. Não é. Lá na reunião de pastores, teve o testemunho do Pio, que eu acho que quem é daqui, de repente, ele é daqui, que ele foi vítima, a mãe dele, de um estupro, aí ele nasceu, ela estava presa, um policial penal estuprou ela, e aí ele nasceu, ela não quis ficar com ele ia ser jogado no lixo, na hora que ele ia ser jogado no lixo, aí alguém falou, não, me dá ele. Mas a pessoa que ficou com ele não tinha condições. E ele passava fome, ele não tinha roupa, aconteceu de tudo. E ele ainda falou, eu não estou contando isso para vocês ficarem com pena de mim, não, que ele hoje é um pastor, presidente de uma igreja, Araguaína, a igreja que ele foi. Ele estava contando para ele dizer o que a palavra fez na vida dele. Que ele, quando ele começou, quando ele aceitou Jesus, ele estava no Ceará. E aí ele aceitou Jesus e começou, primeiro ele ouvia aquilo e falava, como que eu não tenho nada? Como que isso... E eu entendo que quando a gente começa no início a ouvir a palavra, a gente fala, que prosperidade é essa que eu não vejo? Mas fica na palavra. Diz o que a palavra fala. Não tem como errar. Pode não ser assim, não é mágica. A palavra não é mágica. A vida do cristão é um processo. Que cada dia a gente vai subindo degrau a degrau. De fé em fé, de glória em glória. E se a gente permanecer, a gente vai subindo até ser dia perfeito. E ele falando que aí depois ele casou, aí teve a direção de ir para São Paulo, chegou lá, a mulher que ia alugar o apartamento, não alugou, e aí ele teve que ficar na casa dos outros. E aí ele era casado com uma mulher que conhecia a palavra, e ela falava, hoje a gente não tem nada, mas a gente vai sair dessa, a gente vai ter. E hoje ele é um pastor, presidente. E ele queria dizer assim, se fez comigo, pode fazer com qualquer um. E ali só tinha pastores, gente, e diretoria de igreja e de rema. Era um rapaz que era um improvável, mas Deus adora pessoas improváveis. Para dizer, fui eu que levantei. Ninguém podia levantar, fui eu. E como esse, tem vários testemunhos. Então permaneça na palavra. Fala o que é certo. Entendeu? Vive pelo... Obrigada, pai, meu bolso está cheio de dinheiro. Está furado, mas está cheio de dinheiro. Vai chegar, gente. Deus não é mentiroso, ele não é homem. Então, creiam na palavra. Creiam. E não só creiam, como vivam a palavra. Que os frutos virão e as pessoas vão ver. E falam, nossa, só podia ter Deus na vida daquela pessoa. Como aquela pessoa prosperou? E prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é paz, é saúde, é alegria. A gente pode fazer do limão uma limonada gostosa, uma limonada bem geladinha, gostosa. A gente só tem que ter sabedoria. Amém? Então vamos lá para Salmos. Salmos 1, versículo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Porque o povo lá de fora ri da nossa cara. Mas deixa eles rirem. A gente não vive pelo que eles vivem, e nem da forma que eles andam. Deixa eles rirem. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A gente tem que meditar na palavra, falar a palavra, confessar a palavra, porque ela diz que aquele que medita de noite, tudo que fizer é bem sucedido. E aí ele diz aqui, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes.
dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. O que mais o Senhor quer é a prosperidade dos seus filhos. Para que Deus quer filho pedinte? Qual é a diferença do pedinte para o mundo? Deus quer vocês prósperos, para que possa abençoar outras pessoas, para que possa ser luz na vida de outras pessoas, para que possa, nós somos rios, rio recebe e dá, recebe e dá. Represa é que guarda. Eu já falei isso aqui, o mar morto, ele é morto porque ele só recebe. Ele não dá nada, ele não tem afluente, ele não dá nada para ninguém, para rio nenhum. Nem deságua em nada. Por isso que é morto, ele não tem vida. Vida é movimento. A gente recebe e a gente dá. A gente recebe, quanto mais a gente recebe, mais a gente dá. E assim é um fluir. É um fluir. No reino é assim. O nosso reino, que é o reino de Deus, não é igual ao mundo. Guarda porque não vai ter. Não. Dê para quem precisa. Seja guiado. Que às vezes a pessoa olha e pensa assim, não tem dinheiro. Tu não sabe da vida dela. Se o Senhor te deu a direção de dar para aquela pessoa, dê para aquela pessoa. Vai ver que o que você está esperando está nessa semente. E que você imagina que essa pessoa não precisa. E às vezes a gente vai pela nossa imaginação e dá como burro nada. Então, o bom é a gente seguir a nossa intuição, do nosso coração, do nosso espírito. É para ofertar na vida do fulano? Eu vou ofertar. E vai acontecer. A gente já vê tantos frutos acontecendo aqui. E vai acontecer. Amém? Eu vou orar e depois vocês vêm e tragam os dízimos e as ofertas. Pai, nós te damos graça, Pai, por esse dízimo e oferta. Te damos graça pela obediência dos seus filhos. Nós sabemos que a sua vontade é a prosperidade deles. E nós declaramos uma semana extraordinária, uma semana sobrenatural, em que virá do norte, do sul, do leste, do oeste, das nações, virá recursos, Pai, para que eles possam pagar contas, para que eles possam adquirir coisas que eles desejam, para que eles possam prosperar e abençoar outras pessoas, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela boa administração desses recursos, desses dízimos e ofertas, para que o seu reino seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Podem vir. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas e os sinais da sua vinda já se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Oh, aleluia. Bem, dia 18 de abril, nós temos o culto dos homens. Vai ser poderoso. Amém. Convidem pessoas, convidem homens, convidem rapazes para ouvir a palavra, gente. Tem tanta gente precisando ouvir a palavra. Tem tanta gente perdida aí nesse mundo, sem saber para que caminho ir. Tragam para que ouçam a palavra. Amém? Isso é abençoar pessoas também. Trazer para ouvir a palavra. É bênção. Amém? Então, 18 de abril, às 19 horas. Às 19,
no dia 19 de abril vai ter o café da comunhão. Não é isso? Domingo, dia 19 de abril, já bem com antecedência, a gente já diz que vai ter o café da comunhão às 9 horas da manhã. Amém? Curtam as nossas publicações no Instagram, curtam, comentem, compartilhem, para que as pessoas possam ver por que você está crescendo espiritualmente, prosperando, que você está sendo bênção. Aonde você tem aprendido. Amém? Curtam, para que as pessoas possam saber que aqui existe uma igreja Verbo da Vida. Amém? Os nossos cultos continuam sendo às quintas, às 20 horas, e domingo, às 18 horas. Amém? Eu queria chamar a Jéssica aqui. Ela fez aniversário na outra semana, mas não falou nada, ficou quietinha. Vem aqui, Jéssica, para eu orar por você. Ela ficou quietinha, mas a gente vai orar por ela. Calma, ela vai virar. E aí a gente vai orar por ela e depois a gente vai cantar parabéns para ela. Amém? Pai, eu te dou graça pela vida da Jéssica, Pai. Obrigada porque ela tem crescido na sua palavra, ela tem crescido no seu reino. E nós declaramos uma nova estação de portas abertas, de novidade de vida, de saúde, de paz, de prosperidade, de frutos vindo do seu ventre, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida dos seus filhos. E a Jéssica é a menina dos olhos do seu coração. Obrigada por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor faz e ainda vai fazer na vida dela. Em nome de Jesus. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de felicidade. Gente, uma semana abençoada na prática da palavra. Até quinta-feira. Beijos. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome, para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Eu no meu exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Exalto a palavra, a vida eterna de Deus eu recebi. Há uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural.
vivo extraordinário do poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória, minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esse é o dia, essa é a hora de se alegrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, eu criei, por isso falei, por intermédio da fé aconteceu, o impossível se rendeu. Nós cremos, por isso falamos, o povo da fé aqui está, pra juntos celebrar. Nada vai nos calar, nada vai nos parar, nada vai nos calar, nada vai nos parar. Esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer, esse é o dia, essa é a hora de celebrar em fé a vitória, de se alegrar no sobrenatural. Antes de acontecer.